Uma pessoa pediu aqui nos comentários do canal para que eu falasse sobre os livros que eu tenho na minha estante, e é isso que eu vou fazer no vídeo de hoje. Apesar de que eu já tenho um vídeo aqui no canal onde eu indico 5 livros de desenvolvimento, vou deixar o card aqui em cima, também o link na descrição se você quiser conferir, mas no vídeo de hoje eu vou fazer um apanhado geral de todos esses livros e vou tecer alguns comentários nos que eu achar válido. Bacana? Então é isso aí, simbora pro conteúdo desse vídeo. Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Daniel, você está no canal da SerFrontend.com, onde eu falo de tecnologia e carreira, especialmente para quem está começando na área. No vídeo de hoje, então, nós vamos destrinchar os livros aqui da minha estante, eu vou pegar todos eles e mostrar para vocês quais são, e nos que eu achar importante eu vou tecer algum comentário, tá? Eu vou começar por blocos, tá? Não vou colocar todos os livros aqui na minha mesa não, então eu vou começar por esse bloco aqui de cima, olha só, eu vou pegar eles aqui, volto rapidinho. Muito bem, já tô com os livros aqui do meu lado e eu separei mais ou menos, organizei mais ou menos por assunto, tá? Então vamos lá, os 3 primeiros livros que eu quero mostrar é esse aqui, né? É AngularJS, uma abordagem prática e objetiva. Eu também tenho esse Introdução ao AngularJS, nem é a versão do Angular que a gente tem hoje. E a gente tem aqui também Aprendendo, desenvolvendo com AngularJS. Eu não preciso nem falar que esses livros estão desatualizados, por isso eu não recomendo, né, que você compre esses livros, tá? Esses livros são bem antigos, né? Hoje a gente trabalharia com o Angular, né, sem ser o AngularJS, somente Angular. Essa é uma versão bem antiga, não vale a pena mais comprar no dia de hoje, bacana? Depois nós temos aqui, ó, Desenvolvendo com Web Components, tá? Esse livro aqui, eu já li ele, obviamente, né? Ele vai falar de como você construir Web Components nativamente nos browsers, sem depender de nenhuma lib, de nenhum framework, tá? É interessante que você tenha uma visão geral de qual o conceito por trás de Web Components. Até mesmo se você for desenvolver com React, ou Angular, ou Vue, ou qualquer outra coisa que possa aparecer, você vai ter uma visão geral de Web Components. É interessante, é um aprendizado legal, eu indico a leitura, tá? Não é um livro essencial para o mercado de desenvolvimento, mas se você quiser ler como curiosidade para entender um pouco o conceito por trás de Web Components, eu acho válido, bacana? Vou deixar esse cara aqui do lado. Ah, agora esse aqui é uma bíblia, né? Ó, olha só, CSS Cookbooks, tá? São receitas prontas, digamos assim, com CSS. É um livro bastante antigo, né? Ele não usa nada de novo do CSS. Eu comprei esse livro já há bastante tempo. Na época eu gostei, porém não sei se eu recomendaria hoje, justamente porque muitas coisas que eles falam aqui nesse livro já não são mais utilizadas, né? Hoje em dia você já tem o Flexbox, o CSS Grid e por aí vai, tá? Então, como história eu indico, mas como aprendizado para trabalhar no mundo real, eu não indicaria mais esse livro aqui, tá? Este livro CSS3, né, do Major, eu indico esse livro sim, tá? Apesar de que ele também é um pouquinho mais antigo, mas ele é um livro bem interessante para quem quer aprender CSS, tá? Ele dá dicas bem valiosas nesse livro. Eu gostei muito desse livro, por isso eu indico a sua leitura, tá? Inclusive, pessoal, no primeiro vídeo que eu gravei aqui no canal falando, né, sobre os 5 livros que eu indico sobre desenvolvimento web, eu simplesmente gravei o vídeo e coloquei aqui no ar, não tinha nenhum programa de afiliado, por assim dizer, tá? Mas vamos unir a fome com a vontade de comer, né? Eu criei uma conta de afiliados lá no site da Amazon. Eu vou deixar os livros que eu indicar para que você compre. Se você quiser comprar e quiser me ajudar, eu vou deixar os links na descrição, tá? Você não vai pagar nada mais por isso, mas vai me dar um pouquinho de dinheiro aí para eu conseguir comprar uma pizza no final do mês. Bacana, pessoal? Vou deixar os links na descrição. Compre se você quiser e se quiser me ajudar, fique à vontade. Bacana? Agradeço de coração. Então esse foi o CSS3. O próximo, HTML5. Bom, esse livro é assim, HTML5, né? HTML5 é bem tranquilo, bem fácil, não temos muitas novidades aqui. Se você não conhece nada de HTML e quiser comprar um livro para ter como referência, eu indico esse aqui, HTML5, também da Novatec, também do Major. Se tiver lá no site da Amazon, eu vou deixar também o link na descrição, tá? Esse outro livro, HTML5, entre esses dois aqui, eu acho que eu indico o do Major, tá? Eu vou deixar esse livro aqui
como indicação. Esse livro também é bom, mas eu ainda prefiro o do Maljor. Bacana? Agora, esse outro livro aqui, ele é bem legal. Programação Profissional em HTML5. Na verdade, ele não vai falar das tags HTML5, ele vai falar das APIs do HTML5, ou seja, das interfaces que tem no HTML5, né? Como você, por exemplo, manipularia um vídeo, por exemplo, um áudio, e entre outras coisas, tá? Olha só, ele fala aqui de Canvas, é exatamente o que eu falei, né? Não sei se vai dar para ler daí. Vídeo e áudio, API de geolocalização. Então, apesar de ter o nome HTML5, ele fala muito mais de JavaScript em si do que do próprio HTML5, tá? É legal, esse livro aqui eu indico, se você tiver curiosidade. Bacana? Vou deixar o link na descrição também. Depois, aí nós temos alguns outros livros. Deixa eu inverter a ordem aqui, vou começar por esse. Código Limpo, tá? Esse livro é bastante famoso na área de desenvolvimento, tá? Que vai mostrar, na verdade eu acho que ele usa Java, né? E eu, aproveitando, não confunda Java com JavaScript, tá, pessoal? Pelo amor do que você acredita, tá bom? Java é uma coisa, JavaScript é outra. Eu comecei a ler esse livro, mas eu vou ser bem sincero com vocês. Eu não gostei muito. E eu nem sei se eu não gostei muito por conta do conteúdo. Eu acho que eu não gostei muito por conta da diagramação. Vou tentar mostrar para vocês. Eu não consegui terminar de ler, pessoal. Essa diagramação aqui me quebra, tá? Eu sou meio fresco, né? Pois é. Mas essa diagramação... Olha isso, ó. Só de olhar para esse texto, dá licença, ó. Só de olhar para a diagramação desse texto tudo colado, sem margem, sem espaçamento legal, isso aqui eu já fico cansado. Então, enfim, não tenho como opinar. Eu sei que é um livro bastante famoso, sei que muitas pessoas recomendam, mas eu não consegui terminar, não sei dizer se é bom. Vou deixar o link na descrição se você quiser adquirir. Você adquire mesmo porque muitas pessoas recomendam esse livro, tá? Eu também tenho aqui, ó, Como Ser um Programador Melhor. Bacana? Eu confesso que eu não terminei de ler. Eu li acho que umas 100 páginas e não gostei. Bacana? Ele parece um livro de autoajuda para desenvolvedor, né? Eu não gostei, eu não recomendaria a leitura. Bacana? Agora eu vou guardar esses livros e vou pegar esse outro bloquinho aqui de cima. Bacana? Só um minuto. Muito bom, estou de volta. Então já vamos começar com esse aqui, olha só. Segredos do JavaScript Ninja. Esse livro aqui é simplesmente animal, tá? Este rapaz aqui é o rapaz que, não sei se ele criou totalmente, mas é quem começou pelo menos a desenvolver aquela biblioteca chamada jQuery, tá? E este livro aqui mostra um completo domínio por parte do autor no que diz respeito a JavaScript, manipulação de DOM e muitas diferenças entre os browsers. Aliás, o jQuery ficou extremamente famoso e foi usado por muitos anos justamente por conta disso. Porque esse rapaz aqui, ele estudou a fundo as diferenças entre o browser, das coisas mais simples que a gente nem imagina. Por exemplo, quando você acessa uma propriedade color de um elemento HTML, imagina que lá no IE, por exemplo, no Internet Explorer, né, que era muito utilizado naquela época, o valor, né, da propriedade viria com código hexadecimal, por exemplo, mas no Firefox iria vir com RGB, por exemplo, tá? Então, todas essas diferenças de implementação dos browsers, esse cara aqui, ele tratou de todas essas diferenças para que quando você utilizasse a biblioteca jQuery, você tivesse consistência independente do browser. Foi um trabalho assim fenomenal, é por isso que foi muito utilizado durante muitos anos, tá? Hoje em dia, jQuery caiu em desuso, né, por conta de uma série de questões históricas e evolutivas da própria web, mas ninguém pode negar a importância que o jQuery teve no mercado de desenvolvimento front-end. Bacana? Eu aconselho demais esse livro, especialmente se você quiser entender a fundo manipulação de DOM, diferença entre os browsers, tá? Mas se você não quiser saber muito bem essa questão histórica, por exemplo, aí não precisaria realmente ler. Mas se você quiser se aprofundar no assunto, eu recomendo a leitura. Bacana? Muito bem. Próximo livro aqui, Estrutura de Dados e Algoritmos com JavaScript, da Loiane Groner, tá? Esse livro é muito legal. Ele vai falar, exatamente como o nome diz, né? Estruturas e dados e algoritmos com JavaScript. Ele vai dar uma visão
geral sobre esses assuntos no JavaScript e utiliza o JavaScript, então, para criar, por exemplo, fila, first in, first out, etc. Tá? Ele vai mostrar ali alguns exemplos de estruturas de dados. Eu achei muito bacana esse livro, recomendo fortemente a sua leitura, tá? Então, esse aqui é um que eu vou deixar o link na descrição se você quiser adquirir. Bacana? Este livro, que também é do Maljor, né? JavaScript Guia do Programador. Esse livro aqui, ele é como se fosse assim, ele é como se fosse um glossário, tá? Ele vai mostrar os métodos, as propriedades, vai pegar cada objeto do JavaScript e vai destrinchar um pouquinho, digamos assim, tá? Mas ele é pouco prático, eu achei. Ele é mais assim para consulta, mas se você quiser consultar alguma coisa, eu recomendo o site da MDN, tá bom? Então, eu não indicaria esse livro, tá? A não ser que você queira adquirir, ter uma fonte de consulta na sua estante, tá? Caso contrário, utilize o site da MDN que vai dar tudo certo. Bacana? Muito bem, vou deixar o link na descrição se você quiser adquirir, mas, como eu falei, não é essencial. Aprendendo JavaScript. Esse aqui acho que foi o livro que me ensinou de verdade JavaScript, tá? Ele é um pouco antigo, ele é um pouco mais velho, vai utilizar o JavaScript ECMAScript 5, né? O ES5, tá? Mas ele foi um livro bastante importante aí na minha carreira, apesar de que, como eu falei, já vou repetir, ele é um pouco mais antigo, a sintaxe é um pouco mais antiga, mas esse livro que foi o meu ponto de partida aí para aprender JavaScript, confesso que já faz quase aí 20 anos, bacana? Eu vou deixar a recomendação desse livro porque eu achei ele muito importante para mim e se você quiser adquirir já sabe, tá? JavaScript de alto desempenho, esse livro aqui também, ele foi muito interessante. Ele vai focar então no JavaScript, na questão da performance do JavaScript, porém eu preciso fazer uma ressalva. Muitas coisas que ele fala nesse livro, hoje em dia já não são tão válidas assim, porque os browsers, eles se modernizaram, tá? Então muitas coisas que antigamente eram um problema com relação à performance, hoje em dia não é tanto porque os browsers se modernizaram, se adaptaram para poder rodar, digamos assim, o JavaScript de maneira muito mais performática, tá bom? Vale como aprendizado também, mas tenha isso em mente, que muitas coisas que é falado aqui, hoje em dia caiu por terra, bacana? Depois nós temos aqui padrões JavaScript. Esse livro eu recomendo. Por quê? Porque ele vai falar de padrões de projetos utilizando o JavaScript. Foi nesse livro, por exemplo, que eu aprendi Singleton, por exemplo, que eu não fazia ideia do que era, tá? Então, aprendi sobre Singleton num livro de JavaScript. Singleton é uma coisa muito mais relacionada com orientação objeto, por exemplo, e eu aprendi lendo um livro de JavaScript. Então, vou dar uma repassada aqui, vou dar uma rápida passada a conceitos básicos. Aí ele fala de construtores e literais, funções, padrões de criação de objeto, namespace. Aí ele vai falar, olha só, propriedades e métodos privados. Isso aqui, hoje em dia, é de uma outra forma que é criado, mas é interessante que você saiba o que acontece por debaixo dos panos, né? Falando de prototype, por exemplo, padrões de métodos, sandbox, membros estáticos. Tudo isso a gente já tem sintaxes muito mais modernas para trabalhar com essas coisas, né? Mas, por exemplo, padrões de projeto, olha só, deixa eu ver se eu consigo focar aqui. Aqui, ó, olha lá, Singleton, aí nós temos Factory, Iterator, Decorator, Strategy, ok? Facade, Proxy, tudo isso aqui eu aprendi nesse livro de JavaScript. Eu acho interessante a gente ter conhecimento, sim, sobre essas questões, tá? O melhor do JavaScript. Esse livro, apesar de ele ser extremamente fino, ele é extremamente pesado, é denso esse livro, tá? Eu não sei se eu recomendaria ele, porque ele é um pouco complexo demais e talvez muitas coisas que ele fala aqui nesse livro, hoje em dia também já não são mais válidas, tá bom? Eu acho que eu não recomendaria esse livro hoje em dia, tá? Faz muito tempo que eu li, na verdade. Aliás, o meu erro foi ler esse livro muito no começo. Talvez se eu pegar ele para ler hoje, eu vou ter um outro ponto de vista, tá? Vou ficar devendo essa informação para vocês, se eu recomendo ou não, eu vou ter que ler esse livro novamente, bacana? Muito bem, depois nós temos aqui, aprendendo a desenvolver aplicações web, tá? Desse rapaz aqui, ó, Sami Puriol, não sei como é que fala, bacana? Muito bem, esse livro aqui foi muito bom, eu gostei demais desse livro, assumo que muitas coisas que ele vai falar aqui já não são tão verdadeiras, já está um pouco desatualizada. Por quê? Porque ele vai desenvolver, olha só, deixa eu dar uma olhada aqui no índice.
Ele fala aqui do fluxo de trabalho, utiliza o Sublime Text, por exemplo, tá? Aí ele vai mostrar a estrutura da HTML, vai falar um pouquinho do CSS, vai falar um pouquinho de interatividade com o JavaScript. Depois ele vai falar sobre a ponte entre o cliente e o servidor, tá? E aí ele vai começar a falar de JSON, vai falar de Ajax, e provavelmente ele usa jQuery, se eu não estiver enganado. Se eu não estiver enganado, esse cara vai usar o jQuery, tá bom? Depois ele vai falar de servidor, tá? Só que ele vai falar de servidor, só que todas essas ferramentas que ele usa para o servidor, se você for fazer passo a passo o que está descrito aqui, talvez não funcione exatamente da mesma forma. Talvez você tenha que fazer algumas buscas na internet para se atualizar, tá? Eu vou falar bem a verdade, não sei qual é a edição do livro atualmente. Talvez se você adquira uma revisão, né, uma versão atualizada, revisada, talvez ainda seja uma boa. Esse livro ele vai dar uma visão geral, né? Desde o HTML, aí passa pelo CSS, pelo JavaScript, pelo servidor, como fazer deploy da sua aplicação. Então ele é interessante para que você tenha uma visão geral de todo o processo, tá bom? Mas talvez haja esse problema de algumas coisas não funcionarem exatamente da mesma forma que ele conta no livro, porque as coisas se atualizaram de lá para cá. Bacana? Mas eu recomendo a sua leitura também. Aliás, foi esse livro que me deu uma visão geral do processo como um todo, desde das primeiras tags HTML até fazer o deploy no servidor. Daí nós temos aqui, ó, desenvolvendo grandes aplicações web, tá? Eu li esse livro, ele é focado em desenvolver aplicações grandes, tá? Aplicações escaláveis. Eu confesso que eu não gostei muito desse livro. Ele usa PHP, por exemplo, para fazer as aplicações. Ele também vai falar de um pouco de HTML, um pouco de JavaScript. Também vai falar, por exemplo, de herança com JavaScript, que hoje em dia, né, a gente já escreve de outra forma. Quando eu li esse livro, era tudo prototype. Hoje em dia não precisa mais ser, né, porque a gente tem a palavra class no JavaScript, bacana. E aí ele vai falar de CSS em larga escala, JavaScript em larga escala, enfim, ele é focado em aplicações grandes. E depois ele fala de PHP, de Ajax em larga escala, mas eu sinceramente não recomendaria esse livro não, tá? Depois nós temos aqui, ó, construindo aplicações com Node.js, tá? Obviamente, né, as coisas que estão descritas aqui podem também ter mudado, né, por conta das atualizações das bibliotecas e tudo mais, mas ele é um livro que vai te dar uma visão geral de como trabalha o Node.js. Eu recomendo a sua leitura, ele é bem simples, bem passo a passo e bem do começo mesmo, tá? Ele é bem para iniciante em Node.js. Recomendo a sua leitura por conta disso, se você não tem nenhum conhecimento de Node.js. Agora, 2 livros da Casa do Código, tá? Min, que é do Flávio Almeida. Esse livro aqui é bem interessante, ele também vai dar uma visão geral da aplicação, só que ele vai usar o Angular, tá? Ele usa MongoDB, Express, Angular e Node.js, tá? Então, ele dá uma visão geral de como uma aplicação full, por exemplo, digamos assim, desde a parte do back-end, da parte do front-end também, ele dá uma visão geral, porém ele vai usar Angular, tá bom? Se você quiser aprender Angular, fique à vontade, esse livro aqui é recomendado, bacana? E o último desse bloco, eu vou falar desse livro aqui, inclusive esse livro eu recomendei lá no meu outro vídeo, né, que eu falei, eu dei indicações de 5 livros que eu recomendo a leitura, tá? Esse livro aqui foi o livro que me ensinou Git. Então, as coisas que quando eu comecei a trabalhar com Git, eu comprei esse livro e foi a partir dele que eu comecei a escrever os meus primeiros commits, criar minhas primeiras branches e tudo mais, tá? Recomendo fortemente a leitura se você não tem nenhum conhecimento sobre Git e nem sobre GitHub, recomendo a leitura, mas nada que você também não consiga achar esse conteúdo fácil na internet, né? Eu gosto de livro porque já tá tudo mastigadinho ali, eu absorvo aquele conteúdo muito mais fácil, mas obviamente se você quiser procurar um vídeo no YouTube, por exemplo, esteja à vontade também. Legal, pessoal? Agora para finalizar, eu vou pegar, olha só, este último bloquinho daqui, só um minuto que eu já volto. Muito bem, então continuando, aqui eu vou mostrar esse livro, Ajax com jQuery. Não recomendo mais a sua leitura, porque Ajax, na verdade jQuery, né, é uma coisa que caiu em desuso, tá bom? Também temos esse livro aqui, jQuery.
Também não recomendo a leitura, por quê? Porque o jQuery também não é tão mais utilizado hoje em dia, apesar de que ele foi muito importante, como eu já falei, para o mercado de desenvolvimento web, mas hoje em dia ele não é tão utilizado assim. Bacana? Depois nós temos aqui Fundamentos do SVG, como curiosidade vale a pena, porém eu acho que eu não recomendaria esse livro mais não, tá bom? Você encontra esse conteúdo melhor, digamos assim, mais atualizado na internet, por exemplo, ou em um canal do YouTube, por exemplo, tá? jQuery Mobile, também do Major, desencana, esquece que esse livro existe. Depois nós temos a Web Mobile, tá? Muito interessante esse livro, também da Casa do Código, do Sérgio Lopes. Esse livro ele tem uma visão muito bacana sobre desenvolvimento mobile, né? Esse cara ele vai a fundo mesmo na questão de usabilidade, por exemplo, tá? É muito interessante, muito bom esse livro aqui, recomendo fortemente a sua leitura, tá? Depois nós temos aqui, ó, Design para a Internet, do Felipe Memória, tá bom? Olha lá, Felipe Memória. Esse livro também é interessante se você gosta dessa questão de usabilidade, por exemplo, né? Mais a parte de design, de criação. É bem legal esse livro. Muitas coisas que ele falou aqui nesse livro continuam válidas, né? Esse livro é um pouco mais antigo, mas ele não é focado em tecnologia. Ele é focado mais em conceito, em planejamento, em questões visuais dos seus projetos web. Bacana? Recomendo a sua leitura. Acho um livro bem legal. Bacana? Agora, os próximos livros, eles são mais focados para quem gosta da parte de design. Aliás, esse aqui, ó, Elementos da Semiótica e do Design, tá? Esse livro aqui, eu li este cara na faculdade, porque eu sou formado, na verdade, em design gráfico, não atuo como designer, né? Migrei para a área de programação, mas para quem gosta aí da área de design e quer sofrer um pouquinho, esse livro aqui é recomendado se você, como eu falei, gosta de sofrer, porque é uma leitura densa, pesada, eu diria até um pouco chata, tá? É um livro bem fino, porém pesa umas 2 toneladas. Bacana? Muito bem, indo pra frente, esse livro aqui é bem legal. Sintaxe da Linguagem Visual. Esse livro aqui é bem facinho a sua leitura, é bem tranquilo, é um livro bem velho, ele tá bem velho aqui, ó. Por quê? Porque também é um livro que eu comprei na faculdade, tá? Na faculdade de desenho industrial. Bacana? Mas eu gostei demais desse livro, ele é uma leitura fácil, ele é uma leitura bem tranquila, você lê bem rapidamente, mesmo porque tem muitas imagens, né? Como é parte de visual, olha só, tem muito mais imagem que texto, né? Mas não se engane, as imagens você também vai ler as imagens, né? Se você for ler esse livro apenas olhando para o texto, não precisa ler. Você precisa realmente ler as imagens, tá? Porque as imagens também contam alguma coisa para nós. Bacana? Muito bem, indo para frente, o último aqui dessa pilha, nós temos aqui As Leis da Simplicidade. Bacana? Esse livro é bem interessante, também é um pouco mais focado na parte de design, de criação. Eu achei bem legal esse livro. Confesso que faz muito tempo que eu li. Eu não lembro exatamente, mas eu lembro que eu gostei na época que eu li. Bacana? As Leis da Simplicidade. Então, esses livros aqui, né, desse último bloquinho acabou. Eu tenho mais alguns livros mais genéricos aqui. Eu vou mostrar para vocês. Aqui embaixo eu tenho alguns outros também. Um é um livro que fala do caminho. Eu vou mostrar para vocês esses 2 livros. Um é o Nárnia, né? Tá aí, sei lá por quê. E eu tenho alguns livros mais genéricos aqui. Eu vou pegar esses livros aqui e mostrar para vocês também. Já tô aqui mesmo, né? Então vamos lá. Muito bem. Então, os livros sobre programação web acabaram, tá? Era esses livros que eu queria mostrar para vocês. Esses outros livros aqui, como eu falei, são livros mais genéricos. Eu vou contar um pouco deles para vocês, mas não vai ter nada mais técnico aqui, tá? Se você queria ver livro técnico, o vídeo acabou aqui para você. Se você quiser ver até o final, agradeço, dá uma força para mim aqui no YouTube, para que ele vai entender que esse vídeo é um vídeo relevante, bacana? Então eu vou tentar falar rapidinho. O Natal Escondido. Esse é um livro cristão, tá? Eu ganhei esse livro num curso que eu fiz na igreja, mas eu vou falar bastante sinceramente que eu ainda não o li. Bacana? The Enemy, eu comprei um livro para praticar o inglês. Acho que eu comecei a ler, não terminei. Também comprei esse Jurassic Park, também em inglês, né? Como é uma história que eu já conheço, falei, o livro em inglês vai me ajudar, né, a entender. Não o livro em si, mas sim o inglês, né? Porque eu comprei esses livros para praticar o inglês. Mas confesso que também comecei e não terminei, da mesma forma esse aqui,
tá? Morte nas Nuvens, tá? Da Agatha Christie, também é em inglês, com uma leitura fácil, mas também não terminei. Esse livro aqui é um livro da minha esposa, Milagres Invisíveis, também é um livro cristão, não sei se ela leu. A Graça no Sofrimento também foi um curso que eu fiz na igreja, também confesso que nunca li. Aí não adianta nada, né, pessoal? Ter os livros na estante e não ler não adianta nada, né? Mas enfim, quem sabe, um dia eu me aposento e leio todos esses livros aí. Desvendando os Segredos da Linguagem Corporal, esse livro eu li, esse livro sim eu li, mas confesso que eu não me lembro muito bem, já faz tempo, ó, tá até amarelado, olha só, tá amarelado ali, bacana. Muito bem, tá quase acabando. Previsivelmente Racional, esse livro é fantástico, tá? Recomendo a sua leitura. Ele vai falar, digamos assim, por que a gente faz as coisas que nós fazemos, né? Por que nós fazemos da maneira como nós fazemos, tá? Por exemplo, ele vai falar de como o nosso cérebro interpreta algumas coisas e como o nosso cérebro leva a gente a fazer algumas coisas que a gente, muitas vezes, nós mesmos não entendemos, tá? Ele é bem legal, recomendo fortemente a sua leitura. Agora, mais 2 livros cristãos. Deus Trabalha no Turno da Noite, não li ainda esse livro, eu ganhei de presente quando eu me mudei para Portugal, há 3 anos atrás, mas confesso que eu ainda não li, tá? Vou ler, se Deus quiser. E esse também, Guia Completo da Bíblia, ganhei do meu pai esse livro, tem aqui até um feliz aniversário do meu pai, também não li, mas é um livro que eu pretendo, acho que o próximo livro que eu for ler vai ser esse aqui, ou seja, eu acho que eu vou demorar um pouquinho para terminar, tá? Ele vai descrever algumas passagens bíblicas e tal, vai dar contexto histórico, mostrar a parte geográfica, digamos assim. Eu tenho vontade de ler esse livro, sim, com certeza. Bacana, pessoal? Então era isso que eu tinha para falar. Se você gostou de algum desses livros e quiser adquirir e quiser me ajudar, vou deixar os links aqui dos livros lá no site da Amazon, se você quiser adquirir por lá. Peço, por favor, que use meu código de cupom, porque assim você me ajuda a tomar um cafezinho aí no final de semana. Bacana? Então é isso, espero que você tenha gostado. Não se esqueça de deixar o like se você gostou e verifique se não é inscrito, se inscreva no canal e dá uma balançada nesse sino aí para receber notificações de vídeos novos. Fechou, pessoal? Vou deixar também 2 recomendações de outros vídeos aqui no canal. Espero que você também curta. Fechou? Forte abraço e até o próximo vídeo. Até lá!